Há pouco a gente falava sobre segurança, golpes, né? As dicas do Gilberto Sodré. A gente complementa, tá, as dicas de segurança de hoje, envolvendo especificamente o Pix. Para combater a estratégia de um fraudador, o Banco Central já vinha estabelecendo, né, novas regras para um mecanismo de devolução do Pix, que desde fevereiro, né, vem sendo implementado pelas instituições e tudo mais. Mas desde a última segunda, ele se tornou de fato obrigatório. A minha convidada de hoje, ela vai explicar quais são essas estratégias e, de um modo geral também, ela vai nos ensinar como é que a gente aumenta a nossa segurança no dia a dia, tá? Para evitar de mandar um Pix errado também, né? Vamos ter que procurar lá na frente para onde ele foi parar. A Isis Spartelli, ela está sentadinha aqui no estúdio já conosco. Ela é líder da área de inovação em meios de pagamento e investimentos do Banestes. Bom dia, Isis. Seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. E é isso mesmo, né? O Pix, ele tem batido recorde atrás de recorde, né? Todo mundo usa o Pix hoje, qualquer pagamento, todos os dias. Eu acho que isso está no nosso dia a dia. Mas um desafio, né, que existe é sobre fraudes, né? Porque assim como a gente usa o Pix no nosso dia a dia, os fraudadores também aproveitam isso e agilidade, né, por ser instantâneo, para aplicar golpes e pegar o dinheiro das pessoas e, né, não ter ali como devolver. Então, o Banco Central, ele vem, né, a cada dia trazendo ali novidades e novas regras e mecanismos para a gente poder melhorar esse processo de segurança relacionado ao Pix. Então, até fevereiro, né, que foi quando começou a implementação das regras, quando tinha um golpe, o banco só conseguia acionar a instituição financeira para onde o Pix foi enviado para tentar reaver esse dinheiro. Às vezes isso demorava um pouco, então era baixo a probabilidade de ter, né, o retorno desse valor. E agora, né, com essas novas regras que são chamadas de MED 2.0, né, que é um mecanismo especial de devolução, agora é possível ir buscando várias contas, né, porque o fraudador manda de uma para outra, depois para outra, depois para outra. Então, agora a busca vai em várias camadas, né, em várias contas, mesmo que não seja a conta imediata ali para onde foi feita a transferência do Pix. Então, e aí só em situações de que a vítima foi golpe ou quando ela realmente se equivocou? O equívoco dá no ali, mesmo? O equívoco é um tipo de golpe, né, porque o fraudador, ele usa a engenharia social, que a gente também fala, para conduzir a pessoa para fazer um Pix errado. Claro que sempre, ao fazer um Pix, né, a prevenção é o melhor caminho. Você tem que conferir para quem você está fazendo. Perfeito. Mas se foi uma engenharia social, né, a pessoa contou ali uma historinha, te enganou, você fez o Pix, a pessoa consegue fazer a contestação e, a partir disso, os bancos conseguem se comunicar para tentar reaver esse dinheiro. Então, para o usuário, né, e isso também é uma novidade, porque é de outubro do ano passado, mas ainda é recente, a possibilidade de fazer uma contestação de um Pix que foi feito por fraude, coação, já está nos aplicativos dos bancos, né? O que muda agora é o que acontece por trás, né, nos bastidores, que é a comunicação entre todos os bancos para fazer esse rastreio. Entendo. Vamos tentar dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, né? Eu preciso de fazer um pagamento via Pix. Aí você me manda uma chave que tem um CPF. Eu digito um númerozinho trocado, esse valor vai para a conta de uma outra pessoa que não é a Isis, vai para a conta da Juliana. Aí eu falo, eu te mando um comprovante, não reparei que eu não paguei a Isis, paguei a Juliana, e aí eu mando para você e falo assim, pagamento feito. Aí você fala, não entrou, confere aí. E aí eu me dou conta que eu mandei para Juliana e não para Isis. Aí eu mando mensagem para Juliana. Como é que eu mando mensagem para Juliana, né? Aí começa o dilema de quem fez um Pix errado. Localizar a Juliana e falar assim, esse Pix foi enviado equivocadamente. Tem salvação isso, Isis? Existe uma possibilidade também nos aplicativos da opção de devolução. Então, mas isso depende muito de quem recebeu o Pix, né? Agir de boa fé, entrar ali, ver que o Pix não é devido a ela e clicar em devolver. Mesmo que quem enviou não faça contato, porque às vezes é difícil, né? Você chegar naquela pessoa,
principalmente quando a chave não é o celular, porque quando é o celular você até consegue mais facilmente. Mas esse mecanismo específico é para situações de fraude, né? De coação, de engenharia social, em que você entra num contexto, cai num golpe. Então, nesses casos é que acontece todo esse processo. Quando o usuário entra no aplicativo do banco e vai ali selecionar a opção de contestação, aparecem vários motivos ali para ele indicar por que ele está contestando um Pix, né? Então, e aí tem erro? Tem o quê? Quais são as opções? Não tenho aqui de cabeça, a gente pode até abrir para olhar, mas tem ali, caiu num golpe, um fraudador me ligou, me contou uma história e ali o banco já entende a situação. Ali, por esse indicativo, o banco analisa se é uma fraude e os outros bancos que também recebem o Pix também fazem essa análise. Inclusive, um ponto interessante é que pessoas que emprestam suas contas para fraudadores, porque isso também acontece, né, os laranjas que chamam, nesse processo do Banco Central, eles também começam a ter ali uma marcação para que a gente nem consiga fazer um Pix para essas contas quando alguém for tentar fazer um Pix, né? Para proteger também o usuário de contas de laranja. Então, enfim, são algumas das formas ali que o Banco Central tem buscado para trazer mais segurança para o Pix, porque a gente, né, que está no dia a dia ali de projetos, de meio de pagamento, acompanhando todas essas atualizações, percebe, né, se a gente compara o Pix com o cartão de crédito. O cartão, ele já é um processo mais consolidado, ele tem todo um processo de contestação e devolução de valor quando você compra um produto e esse produto, né, vem com defeito, né, ou tem um desacordo comercial. E no Pix isso ainda está avançando, né? Então, essa evolução, ela vem acontecendo dia a dia, mas é sempre importante reforçar que a prevenção é o caminho. Sim. Sempre na hora de fazer um Pix é olhar, confirmar se é para aquela pessoa mesma, é ter certeza que aquele CNPJ daquela loja existe, né? Para a gente evitar ali esses erros no envio do Pix. Isso. E olha que legal, né? Tem muitos dos nossos ouvintes que estão se perguntando, e aí eu acho que você é a pessoa que responde isso, qual é a melhor chave Pix, na sua opinião, mais segura? Aí eles estão perguntando e-mail, telefone, CPF. O que você sugere? É indiferente? Assim, o CPF, né, normalmente ele está ali vinculado ao nome de uma pessoa, eu acho que, ou CNPJ, né, então você consegue, por exemplo, ir na Receita Federal, conferir também aquele CPF, aquele CNPJ, se ele, né, é válido, qual é a razão social daquela empresa. O principal é sempre conferir se a titularidade é de uma pessoa que você conhece. É para essa pessoa mesmo que você está enviando, né? Porque muitas vezes os golpes, eles acontecem com a pessoa trocando ali a chave, te passando um outro CPF ou uma outra chave. Então, eu penso que o CPF e o CNPJ são mais seguros, né? Porque eles estão vinculados ali ao nome de uma pessoa, né, ao registro de uma pessoa na Receita Federal. Essa era a pergunta da Aline, né, Juliana? Exatamente, Fernanda. A Aline participou perguntando sobre isso, ela disse que ficou preocupada, né, de que terceiros tentassem acessar o CPF, e aí ela mudou aí de número, ela não atualizou o número do Pix, porque está esperando receber o valor do número antigo cadastrado no Pix. E também tem participação do João Vitor, ele participou via YouTube, a gente está ao vivo aqui. Ele disse o seguinte: eu fiz o Pix para a pessoa errada, a chave era o telefone e graças a Deus a pessoa foi gente boa e devolveu o valor. Tem que ter bastante atenção e não dá para confiar com a boa vontade ali. Isso, nos casos de envio errado, né, a devolução, ela depende da boa-fé ali de quem está recebendo para poder acionar ali a devolução pelo aplicativo. Como é que funciona essa máquina ali por trás que o cliente não vê, de segurança? E com essa nova medida também entrando? Esse processo, né, de comunicação entre os bancos, o Banco Central, ele é todo automatizado, é tudo via sistema, né? Existe em todos os bancos ali uma área específica de prevenção à fraude que também faz as análises desses casos
que vão chegando dessas fraudes, mas essas áreas, né, dos bancos, elas também interagem e conversam. Então, existem bases ali e registros de fraudadores, esses registros de CPFs, que são compartilhados e todos consultam. Então, que legal. Existe ali um monitoramento diário, 24/7, de todos os bancos em relação a essas questões de fraude, né? E o Banco Central também monitorando tudo isso, porque toda essa comunicação também passa ali pelo Banco Central. Os bancos, eles prestam informações também para o Banco Central, que monitora tudo bem de pertinho. Isis, hoje qual é a principal porta de entrada do golpista? É o Pix ou ainda é o aplicativo? Olha, os golpistas são muito criativos. Imagino. Né? Agora, inclusive, né, com esse boom de inteligência artificial que vem para ajudar a gente no dia a dia para várias coisas, também está na mão de golpistas e eles estão usando disso para ampliar ali as formas de golpe. Então, assim, o que a gente percebe muito é o que a gente chama de engenharia social, citei até algumas vezes aqui, né? Onde o golpista, ele te envolve em uma história e ele vai te convencendo, né, de algo e enfim, você acredita naquilo e acaba fazendo o Pix. Então, a gente vê ali casos, por exemplo, a cada momento uma situação nova. Agora a gente está com o imposto de renda. Então, golpes abordando ali que a Receita Federal precisa pagar uma taxa e aí ele te convence de que você tem que fazer aquilo. Golpe do falso advogado, que ele pega lá na internet os dados de um processo, te liga, te convence de que ele é o advogado, que você precisa pagar ali algum honorário, alguma taxa. Isso. Então, é sempre num contexto de uma coisa que está acontecendo no momento da vida da gente. Exato. E o principal é se atentar, assim, para situações de urgência. Quando é uma coisa que tem que ser feita naquela hora, naquele momento, que ele não te dá alternativa, desconfia. Porque Perfeito. Ele usa disso para te envolver e conseguir ali a transferência dos valores. Vou pro Repórter CBN e a gente volta só para fechar com suas dicas, tá bom? De volta com o nosso CBN Vitória, nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026. A nossa convidada aqui no estúdio é a Isis Partelli. A Isis, ela é líder na área de inovação em meios de pagamento e investimentos do Banestes. Está aqui conosco falando sobre essas novas regras de proteção a golpes, né, via Pix. Regras que já estavam em funcionamento desde fevereiro, mas desde a última segunda elas se tornaram obrigatórias no sistema financeiro, por decisão do Banco Central, né, Isis? Exatamente, Fernanda. E aí, o que a gente resumidamente falou no último bloco de entrevistas, né, é que é o rastreio da operação, né? Se você foi vítima de um golpe, até então os bancos conseguiam rastrear a primeira camada, que era de onde o meu dinheiro saiu da minha conta para a primeira. Só que os golpistas, eles criaram uma rede de distribuição desse dinheiro e eles distribuem, né, em contas diferentes, contas que logo depois elas são até desativadas, né? Ou então são de pessoas laranjas e que você não conseguia mais chegar até a quantia. Exato, é isso mesmo. Usavam a técnica da pulverização que a gente fala, né? Recebiam ali o Pix e já iam distribuindo esse dinheiro e distribuindo para que não pudesse ser alcançado e ser devolvido. E aí, com essas novas regras obrigatórias, agora os bancos conseguem se comunicar e buscar, além da primeira camada, né, em outras camadas, para bloquear ali o valor que tem na conta, analisar se de fato é uma fraude e fazer a devolução. Perfeito. E a gente tem umas últimas dúvidas dos nossos ouvintes também, para depois a Isis fechar aqui com a dica de segurança dela. Isso, Fernanda. Nosso ouvinte, o Bruno Federico, perguntou o seguinte: se for por má fé, a pessoa pagou algo certo e diz que se equivocou, como ficam esses casos? Porque a pessoa faz um pagamento correto, depois tenta alegar que foi engano para poder pedir o dinheiro de volta. Então, os casos de engano, desacordo comercial, eles não estão no contexto, né, dessa norma, dessas regras, né? Como eu disse, quando o usuário ele contesta ali uma transação no aplicativo do banco, ele indica o motivo, né, e os motivos que tem ali são relacionados a um golpe, a coação, a engenharia social, e o banco faz a análise também da situação. Então, a gente percebe, né, lá no Banestes, por exemplo, quando faz análises, que vem alguns casos em que o cliente indica que é um desacordo comercial.
E aí o processo ele não prossegue porque não é o meio correto para resolver a situação, né, de um Pix feito, né, em um contexto de desacordo comercial. Esse mecanismo ele é aplicado para golpes mesmo, né, que é o que a gente percebe acontecendo com mais frequência, justamente porque o Pix é muito rápido ali, o dinheiro foi, dali já vai indo para outras contas. A Aline também mandou participação para a gente, nós falamos dela há pouco, e ela reforçou o seguinte, que a chave Pix é o número do telefone dela, mas ela trocou o número recente, ela não atualizou a chave porque ela está esperando receber um valor, né, nesse número antigo. Pode mudar o número, perde a transferência que a pessoa ainda vai fazer? Como é que funciona nessa situação? O ideal, assim, é ela cadastrar uma nova chave Pix, né? Mas existe a possibilidade ali de solicitar portabilidade de chave Pix também. Uhum. Então, ela pode procurar a opção lá no aplicativo do banco dela para pedir, né, para que essa chave continue com ela, porque nesses casos de troca de telefone, eventualmente acontece isso, né? O chip, ele fica inválido, esse número é reaproveitado para outra pessoa, mas o ideal é que ela cadastre uma nova chave Pix. E, enfim, ali você tem como usar o seu CPF também, tem outros números, né, que você pode utilizar para vincular uma chave Pix. Uhum. E existe, para fechar, aquela dica que não pode faltar no dia a dia das pessoas, porque virou dinheiro, né? É dinheiro, é moeda, né? Mas antigamente a gente tinha um dinheirinho na bolsa, agora a gente tem Pix. É isso aí. Ou um cartão de débito e crédito. E agora nem adianta falar mais que não tenho dinheiro, porque todo mundo aceita Pix, Pix, né? é verdade. Até o vendedor de picolé, aquele trocadinho que a gente tinha na bolsa para comprar uma água, um picolé, agora ele fala, não, pode passar que eu tenho Pix ou cartão. Isso aí. Assim, a dica é desconfiar, né? Assim, a prevenção é o melhor caminho. Então, qualquer situação diferente, que traga muito senso de urgência, ou uma oferta, né, com preço muito abaixo do preço que você, né, tá acompanhando ali, desconfia, né? E sempre que for fazer um Pix, observa os dados, porque sempre que você digita a chave, o banco ele traz ali a informação para quem você está enviando o Pix. Então, confere. Né, confere 2 vezes, é aquela pessoa mesmo, a empresa que eu estou comprando, mas aqui aparece outro nome com esse CNPJ, será que é o nome fantasia dessa empresa mesmo? Pesquisa na internet, pesquisa na Receita Federal, porque acho que o melhor é não cair, né, nessa situação e não ter situação de golpe ali, para não ter dor de cabeça. Ter limites é uma coisa assim que é importante, tipo assim, tem pessoas que só passam Pix de até R$1.000. Sim, também é uma alternativa, né? Pelo próprio aplicativo do seu banco, você também acessa, consegue estabelecer ali limites. Então, o noturno, né? Tem limite noturno, limite diurno, mas ainda assim você consegue flexibilizar ali com o banco para aumentar ou para diminuir, porque às vezes precisa fazer um Pix mais alto, mas depois não precisa mais. Então, dá para estabelecer também para garantir ali que no seu aplicativo você não vai conseguir a qualquer momento fazer Pix de valores muito altos, né? Também é uma possibilidade, sim, Fernanda. Muito obrigada, viu, Isis, pela conversa aqui conosco, hein? De nada. Até uma próxima. Obrigada, tchau, gente.